Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 24, a partir do versículo 1. Quem for achando vai dizendo amém? É bom até que você fique com sua Bíblia aberta, para que você possa aí anotar algumas questões, né? Vamos pegar aqui um texto bem longo, mas nós estamos num culto doutrinário. Agradecer a Deus também pela saúde da nossa irmã Vanderlé, que estou vendo ela ali, já está recuperada, né? Para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, Gênesis capítulo 24, obrigado, irmão Célio. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo, amém, irmãos? Diga em tudo. Essa aí é a prosperidade que a diaconisa Esté falou aqui, né? Deus o havia abençoado Abraão em tudo. Não só na parte financeira, mas em tudo, na comunhão com Deus, na vida espiritual. Então, essa é a plenitude, né, que nós almejamos. A verdadeira prosperidade é essa. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Vejam bem a preocupação de Abraão, irmãos. Ele não queria que o filho dele casasse com a esposa do meio que ele estava vivendo, que era um meio pagão, os cananeus, mas ele queria que fosse buscar uma esposa lá da família dele, distante, né? Mas que era uma família que tinha o conhecimento de Deus. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de vocês, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazendo segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora que as moças saem para tirar a água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a que eu disser: incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar,
eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. E ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar a água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. E ela tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesado, 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. E em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haverá lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou, temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Amém, irmãos? Bem, queridos, esta noite, irmãos, nós vamos aqui aprender algo nesse culto doutrinário. As páginas do Antigo Testamento, irmãos, elas são repletas de figuras. A gente sabe, irmãos, que o Antigo Testamento, a Bíblia diz que era como sombras que iam se revelar no Novo Testamento. Então, muita coisa do Antigo Testamento, as pessoas que vivenciaram isso, não tinham a imagem clara de tudo o que estava acontecendo ali, mas no Novo Testamento, tudo foi revelado. E aí, irmãos, a gente vê agora os tipos do Antigo Testamento. Aquilo que nós sabemos, o que é a realidade hoje pelo Novo Testamento, nós olhamos para o Antigo e nós vemos tipos, e nós vamos entender o que são tipos, irmãos. Tipos, irmãos, são símbolos que Deus usou, símbolos naturais, histórias naturais, que Deus usou para revelar as coisas espirituais. Amém, irmãos? Então, irmãos, é por isso que ninguém pode desprezar o Antigo Testamento. A gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, deixar o Antigo Testamento de lado. Logicamente, nós vivemos a Nova Aliança, mas o Antigo Testamento, ele é ainda, irmãos, muito importante para nós. E aqui, irmãos, nós vamos, nessa história toda narrada, nós vimos que Abraão pegou o seu servo, o de maior confiança, manda ele ir lá para a sua parentela, buscar uma noiva para casar com o seu filho, Isaque. Isaque, irmãos, nesse período aqui, ele estava com 40 anos. Eu estou lendo um livro agora atualmente, irmãos, que eu já tinha vontade de ler há muito tempo, mas agora eu tive a oportunidade e estou lendo, que é a história do povo hebreu do Flávio José. Flávio José foi um historiador do tempo de Jesus, no período em que Jesus esteve na terra, e ele conta toda a história do povo hebreu. E lá, irmãos, nessa parte aqui de Gênesis, Flávio José diz que Isaque, nesse período aqui, tinha 40 anos de idade. Então, era jovem para os padrões da época, que as pessoas viviam bem mais, né? Para o nosso tempo aqui, ele já tinha passado da idade de casar, já era um quarentão, né? Mas para aquela época era jovem. É como Isaque. Isaque, ele quando foi ser sacrificado no altar, ele tinha 25 anos, irmãos. A gente chama de garoto, né? O menino Isaque.
foi ser sacrificado, mas tinha 25 anos. Então, para os padrões da época, era menino. Para hoje, não. Então, irmãos, nós vamos ver hoje sobre essa história aqui, irmãos, o simbolismo dessa história, a tipologia dessa história, e vamos ver o que Deus tem reservado para nós, a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor que está reunida aqui esta noite, amém? Então vamos ver os principais elementos aqui da tipologia dessa história, a começar por Abraão. Abraão, irmãos, ele vai representar aqui, tipifica o Deus Pai. Ele é o pai vai representar o Deus Pai de Jesus, o homem, né? Mas aqui Abraão é o Deus, simboliza o Deus, Isaac simboliza o filho, amém, irmãos? Então, e aí, irmãos, a noiva que Eliezer vai buscar, que é Rebeca, vai simbolizar a igreja. Os irmãos estão compreendendo até aí? E quem foi que já descobriu qual é a tipologia de Eliezer? Hã? É amigo do noivo, mas levante a mão quem sabe a tipologia de Eliezer. Olha aí, irmãos. Tem o pai, tem o filho, tem a noiva. O Eliezer é? Aê, merece uma salva de palmas para Jesus. O Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito que vem buscar a noiva para o encontro com o noivo? Amém ou não amém? Então os irmãos já estão compreendendo aí. E vejam bem, irmãos, Eliezer é o principal servo de Abraão. E o seu nome, irmãos, simboliza, sabe o quê? Deus socorre ou Deus auxilia. É bem o Espírito Santo de Deus mesmo ou não é? Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos socorre. O Espírito Santo de Deus, ele nos auxilia. E Eliezer aqui é um tipo do Espírito Santo de Deus, simboliza o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Ele era, irmãos, alguém de muita confiança de Abraão. Ele era piedoso e temente a Deus, Eliezer. Ele era obediente e determinado. Então, irmãos, são características que o Espírito Santo de Deus tem também. Tá certo? E sabemos, irmãos, que quando Eliezer vai buscar uma noiva para Isaac, Isaac ele não vai. Isaac, ele fica com quem, irmãos? Fica com o pai. E assim, irmãos, hoje Jesus está à direita do Pai, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra aqui, preparando, adornando a sua noiva, porque um dia vai ter um grande casamento. Amém, irmãos? Então, irmãos, da mesma maneira que Eliezer foi buscar a noiva e Isaac ficou com Abraão, Isaac simboliza Jesus e Abraão simboliza o pai. Da mesma maneira está acontecendo nos nossos dias. Jesus está com o Pai, aguardando a missão que o Espírito Santo de Deus está operando aqui no meio da igreja. Como é que eu sei disso, irmãos? Abra em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Vamos ver onde está o Filho hoje. A palavra de Deus diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita, posição de honra, do trono da majestade nos céus. Ou seja, Jesus está à direita de Deus. Jesus está com o Pai. Mas o Espírito Santo de Deus, não, ele não está lá. Aliás, o Espírito Santo de Deus está em todo canto, né? Mas a missão dele é aqui nesta terra. Ele está preparando a noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo. Tá certo, irmãos? Ele veio com essa missão. A gente pode ver muito bem, irmãos, quando a gente vem em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Tem vários versículos aqui, eu vou pegar esse, que diz assim: olha onde é que está. O Espírito e a noiva estão juntos, amém, irmãos? Cadê a noiva de Cristo aqui esta noite? O Espírito está aqui, irmãos, é Ele que comanda, é Ele que direciona, é Ele que guia, é Ele que fala.
e ele está aqui. Então o Espírito e a noiva estão juntos dizendo o quê, irmãos? Vem, vem quem? O noivo, vem aquele que ouve. Dizem, vem aquele que ouve. Volta lá, Livinha. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça, de graça, a água da vida, também venha. Mas nós estamos aqui, irmãos, o Espírito e a noiva dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Agora, qual era a tarefa de Eliezer? Qual é a tarefa do Espírito Santo de Deus? Qual é a tarefa daquele servo que foi enviado para buscar a noiva? Qual era a tarefa dele, irmãos, diante do pai, Abraão? Ele tinha que viajar, irmãos, muitos quilômetros. Ele tinha que ir até Harã, que era a terra dos antepassados de Abraão. Era uma distância muito grande, irmãos. Era lá próximo a Ur dos Caldeus, né, a região, que hoje nós sabemos que era a Mesopotâmia. Então ele tinha que fazer essa longa viagem. Essa longa viagem, irmãos, de centenas de quilômetros, feita por Eliezer, também aponta, irmãos, a distância da terra para o céu, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele deixou o céu de glórias, né? Jesus subiu, ele veio justamente para cumprir essa missão. Porque ele foi designado, irmãos, Eliezer, a buscar a noiva para Isaac, que é o símbolo da igreja. Quando Eliezer chega na família de Rebeca, algo interessante acontece. Vamos ver Gênesis 24, do 34 ao 38. Veja só o que Eliezer ele fala. Então ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa, quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Então vejam bem, irmãos, só até o 38, Eliezer, ele começa a falar de Abraão, do pai. E a missão dele aqui, irmãos, é conquistar uma noiva para Isaac, né? O filho do seu senhor. Mas como a gente acabou de ver, irmãos, Eliezer em momento nenhum falou dele. Ele só falou de Abraão. Ele falou quem é Abraão hoje, né, lá no período, que tinha muitas riquezas, que foi abençoado por Deus, que ele estava naquela missão porque Abraão o havia enviado. Então falou e falou e falou de Abraão, mas não falou dele mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque isso deve ocorrer na igreja de hoje também. Porque, irmãos, nessa dispensação, o Espírito Santo de Deus não se apresenta a si mesmo. Sabe por quê? Porque o ministério do Espírito Santo de Deus, irmãos, é revelar Jesus à igreja, é revelar o noivo à igreja. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vem revelar o Senhor de toda a glória, o noivo, a sua igreja, a sua amada, a sua noiva. Amém, irmãos? Como é que eu sei disso, pastor? Porque em João, capítulo 16, versículo 13 e 14, a palavra de Deus nos instrui a isso. A doutrina de Deus nos ensina isso. Porém, quando vier, isso
o Senhor Jesus falando ainda, porque ele não tinha subido e o Espírito Santo de Deus não tinha sido enviado ainda. Porque quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer nessa versão, né? Mas diz na minha versão que ele veio para revelar a Jesus Cristo. É a mesma coisa, é anunciar as coisas do alto, o que vai acontecer, o projeto de Deus, porque Jesus morreu, porque que ele veio a essa terra, porque ele se deu a si mesmo em favor das nossas vidas, e essa é a missão do Espírito Santo de Deus à igreja. E a igreja do Senhor hoje é edificada porque o Espírito Santo de Deus revela quem é o noivo. Todas as vezes que os pregadores sobem ao altar e vão falar de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai revelando ao coração da igreja, da noiva. A noiva vai conhecendo quem é o noivo que um dia ela vai casar. Amém, irmãos? E além, irmãos, de, através da revelação do noivo, instruir a igreja, né? Direcionar a igreja, falar à igreja, exortar a igreja, porque o Espírito Santo de Deus, a missão dele é essa aqui nesta terra, irmãos. Tem pessoas que estão achando que a missão do Espírito Santo de Deus é só revelar, e isso também é verdade, para revelar, mas não é só isso, o que está no coração humano, mas acima de tudo revelar a vontade de Jesus para nossas vidas, que é o noivo, e esse é o projeto de Deus. Assim como Eliezer chegou ali na casa de Rebeca e começou a falar do projeto do pai, né? Qual era o projeto do pai? Hoje o Espírito Santo de Deus também está aqui, irmãos, para nos falar qual é o projeto do pai para a noiva do Senhor. Amém? Então, irmãos, ele fala aquilo, irmãos, né? Mas aí ele faz algo mais. No capítulo 24, versículo 53, nós vamos ver o que foi que Eliezer fez. Ele tirou joias de ouro, irmãos, e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca, a noiva. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Irmãos, ele foi com muitos presentes para Rebeca. Era bracelete de ouro, era colares, era tudo, irmãos. O que isso simboliza para nós, irmãos, como a igreja do Senhor Jesus hoje? Simboliza, irmãos, que se Eliezer encontrou a noiva e adornou a noiva com lindos presentes, o Espírito Santo de Deus, irmãos, está adornando a sua noiva, a igreja do Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Só que ninguém vai receber nada de ouro, irmãos. Não é bracelete de ouro, não. Não é colar de ouro, não. Mas qual é o adorno que o Espírito Santo de Deus faz para a noiva do Senhor, irmãos? Qual é o adorno que ele está adornando a noiva, irmãos? Ele está adornando, irmãos, com os dons espirituais. Os dons, tanto espirituais, irmãos, como os dons, irmãos, ministeriais, eles servem para adornar a igreja do Senhor, irmãos. A igreja do Senhor está sendo adornada dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver aí Apocalipse, capítulo 19, o versículo 7 e o versículo 9. Alegremo-nos, exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo. Amém, irmãos? O que quer dizer linho finíssimo, irmãos? Quer dizer que a noiva do Senhor tem que estar bem adornada, bem vestida, bem apresentável. É um símbolo da santidade, irmãos. A noiva do Senhor tem que estar santificada. Linho finíssimo.
resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então a noiva, irmãos, tem que estar preparada para as bodas do Cordeiro, para o casamento. Amém, noiva do Cordeiro? A gente tem que estar se preparando, irmãos. O Espírito Santo de Deus veio para isso. E todas as vezes, irmãos, que a igreja está sendo instruída à santificação, a buscar mais a Deus, a se separar do mundo, a se separar das coisas que o mundo atrai, isso, irmãos, é se santificar mais. Isso são atos de justiça dos santos, irmãos. É isso que nós devemos buscar, porque quando a noiva chegar até o noivo quer uma noiva linda, apresentável, uma noiva limpa, adornada. Amém, irmãos? Não uma noiva, irmãos, suja, não uma noiva, irmãos, de qualquer jeito, mas uma noiva que verdadeiramente está se preparando, está aguardando, ansiosa o grande dia, que vai estar na presença do noivo. Essa deve ser a igreja do Senhor Jesus, irmãos, buscando se santificar dia após dia, buscando se limpar cada vez mais, buscando se adornar com os dons espirituais. Irmãos, tudo aquilo que o Espírito Santo deu, irmãos, ali em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que é a mansidão, que é a alegria, que é o domínio próprio. Tudo isso, irmãos, são adornos para mim e para você, nos torna mais bonitos, torna a noiva mais bonita na presença de Deus. Amém, irmãos? Então, isso tudo é para nos adornar. Não só na presença do noivo, mas para as pessoas aí fora, irmãos. Porque quem, irmãos, segue aqui, Gálatas 5, bota aí, Livinha, a partir do versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso aí, irmãos, é para adornar a noiva do Senhor, para deixar ela mais bonita. Porque, irmãos, se a gente, irmãos, vivesse tudo isso aí, irmãos, as pessoas iam ver um viver de vida diferente, um testemunho diferente. As pessoas iriam olhar para nós e iriam ver que coisa maravilhosa. Esse irmão, essa irmã é diferente porque está adornado, porque está bonito, porque está preparado para a vinda do noivo. Então, irmãos, dessa maneira, irmãos, lá em Isaías, capítulo 61, versículo 10, também fala sobre isso. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra do meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, essa é a preparação da noiva do Senhor, irmãos. Está adornada para aquele grande encontro, para aquele grande dia. Amém ou não amém, irmãos? E aí, irmãos, vejam bem, irmãos. Aqui acontece algo interessante. Porque depois que o Espírito Santo de Deus fala qual é o projeto do Pai, ele convence, né, e adorna a noiva, porque nós estamos aqui, irmãos, porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? E aí, irmãos, nós fomos convencidos primeiro que nós éramos pecadores, nos arrependemos. Hoje nós sabemos que nós precisamos de Deus, mas aí agora nós estamos sendo adornados dia por dia. Cada vez que nós subimos mais na fé, irmãos, cada degrau que nós subimos na fé, nós estamos sendo adornados pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, a vontade de Deus, irmãos, é que nós venhamos ser parecidos com Jesus. E todas as vezes que nós vamos sendo trabalhados no nosso interior, pela palavra que vai nos lavando,
o direcionamento da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, toda vez que nós vamos sendo trabalhados, irmão, no nosso ser. Porque se eu perguntar aqui, irmãos, o mais novo na fé, tiver 1 ano, se eu perguntar a ele, se ele ainda é o mesmo antes de ter chegado na igreja, ele vai dizer, não, totalmente diferente. Aqueles que estão com uma grande caminhada na fé, você é o mesmo do passado? Não. Por quê? Porque eu estou sendo adornado, eu estou sendo mudado, eu estou sendo preparado. Amém, irmãos? Porque se há pessoas que passam 10, 15, 20 anos na fé, na igreja e não mudam, ele não pode se dizer que faz parte da noiva de Cristo. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus está constantemente trabalhando. O Eliezer, irmãos, era um servo de Abraão. Isso é a simbologia do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está constantemente trabalhando. Ele é um servo, irmãos. Ele trabalha para nos preparar para o grande encontro com o Senhor. É para isso, irmãos, que ele está à frente da igreja, trabalhando continuamente nas nossas vidas, nos nossos corações, até as lutas que nós passamos, irmãos, como o pastor Carlinhos pregou hoje no devocional, até as lutas que nós passamos é o preparar de Deus, irmãos. Está nos adornando para que nós venhamos estar perfeitos para o grande encontro com o Senhor. E aí, irmãos, quando ele vai, convence, aí ele faz algo maravilhoso, que está em Gênesis 24, dos 58 ao 60. Olha o agir de Eliezer, olha o agir do Espírito Santo de Deus. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? E ela respondeu, sim, eu quero. Porque essa deve ser a expectativa da noiva, irmãos. Amém ou não amém? Quem quer subir para o encontro com o noivo? E 3 irmãos. 3 irmãos. Cadê a noiva do Senhor? Toda noiva é ansiosa, irmão, para casar logo. Toda noiva fica na expectativa. Ela quer, né, ir até o noivo. Então, irmãos, Rebeca não pensou 2 vezes. Sim, eu quero. Chamaram, então, deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com os servos de Abraão e os homens que estavam com ele. Mas antes, Lívia, eu quero ver aqui a parte, deixa eu mostrar aqui para você, 24. É antes dessa aí. É que ela foi presenteada, né? Eu quero ver aqui os presentes que Rebeca... Eu anotei aqui, mas notei enganado. E aí, irmãos, Eliezer, ele deu muitos presentes, tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela, tá certo? Então, ele presenteou ela, ele deu muitos presentes, e aí, irmãos, ele pergunta a ela se ela quer ir ao encontro do noivo. Ela diz, sim, eu quero ir, porque a disposição de Rebeca, irmão, da noiva, era ir com Eliseu ao encontro do noivo, né? E todo aquele, irmãos, que já foi convencido pelo Espírito Santo de Deus e adornado pelo Espírito Santo de Deus, tem esse desejo também de um dia estar na grande ali, ceia com o Senhor, né? O grande casamento. Aí vejam bem, irmãos, a gente observa, irmãos, aqui,
Essa parte eu acho tão linda, irmãos. Eu vou ler a partir do versículo 58 até o 67. Os irmãos acompanham aí, irmãos. Qualquer dia eu vou escrever um livro aqui dessa parte aqui que eu acho muito linda, irmãos. Vejam bem o que foi que aconteceu. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Irmãos, só uma observação aqui. Os irmãos estão vendo como era a tradição bíblica, irmãos? Como era abençoar as pessoas com a boca? Volta aí, Livinha, esse outro versículo. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: olha só o que o povo de Deus dizia para os outros. A gente tem que aprender, irmãos, a usar a nossa boca, irmãos, para abençoar. Porque a nossa boca, irmãos, é a boca do povo de Deus. Amém ou não amém? Olha só a bênção que os irmãos de Rebeca disseram para ela, irmão. Que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares e milhares. Isso aqui para a época era prosperidade, irmãos. Porque se a mulher não desse filhos, irmãos, ela era rejeitada. E que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Olha aí o que eles estavam desejando para a sua irmã. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Olha só que cena linda essa aí, ó. Ora, Isaque veio de Beer-Lahai-Roi, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, imagina a cena aí, irmãos. Isaque saiu, aqui tem meditar, mas ele saiu para orar no campo, à tardinha, ele sai para orar no campo, e erguendo os olhos, ele está orando, e quando ele vê, longe, eis que vinham camelos. Também Rebeca, que vinha na caravana com os camelos, levantou os olhos e vê quem? E vendo Isaque, volta lá, Levi, quando terminei, desceu do camelo e perguntou ao servo, aquele que estava conduzindo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu, né? Ela era a tradição, ela não queria, se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque, ao encontro do noivo com a noiva, a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e ele tomou Rebeca, e esta se tornou a esposa, a mulher dele, e ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe, de Sara. Então, irmãos, vejam bem. Rebeca vem na caravana. Isaque está orando no campo. Vejam bem, irmãos. O encontro do noivo com a noiva não foi na casa do noivo, nem foi na casa da noiva, foi no campo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o encontro da igreja com Jesus não vai ser aqui na terra, não vai ser lá no alto céu, mas vai ser nas nuvens, irmãos. Amém? O encontro do noivo com a noiva, irmãos, vai ser nas nuvens. Naquele grande dia nós vamos nos encontrar com Jesus, não é assim que a palavra de Deus diz? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Isso aponta, irmãos, para o grande dia do arrebatamento, porque o Senhor, o mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Da mesma maneira que Rebeca se encontra com Isaac no meio do campo, a igreja do Senhor vai se encontrar com o noivo, a noiva vai se encontrar com o noivo nos ares. E aí, irmãos, haverá o grande casamento. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, que eu já falei, é que o noivo, quando estava orando ali, né, talvez estivesse ansioso, né, também. O noivo vai para o campo e começa a orar. Talvez Isaac já estivesse ali bem ansioso, né? Se fosse nos nossos dias, ele talvez já estivesse orando no Salmo 40, né? Orei com paciência ali no Senhor, já estou com 40, o Senhor manda a minha varoa, né? E quando ele levanta os olhos, lá vem a varoa chegando, né? Mas vejam bem, irmãos, esse vai ser o grande encontro, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, a alegria ali e o amor de Isaac e Rebeca quando eles cruzaram os olhos, né? Um vê o outro. Eu não sei se nós vamos ter a oportunidade do mesmo processo, irmãos, porque a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. O noivo vem descendo, quando a gente já está na presença do noivo. Não vai dar, lá vem Jesus, eu acho que é Jesus que vem descendo, né? Não, não vai ser assim não, irmãos. Nós, irmãos, vai ser num piscar de olho. Vamos estar lá na presença do noivo, né? Então, irmãos, da mesma maneira, eu creio que também vai ser esse amor do noivo pela noiva, pela sua igreja, também é real, irmãos. Eu creio assim, irmãos. Gênesis 24, só o versículo 63. É dessa maneira. O noivo, irmãos, ele levantou os olhos, né, e viu as pessoas que vinham. No nosso caso, irmãos, Jesus já está sabendo quem que vai estar lá. Jesus já está dizendo, eu sei quem é a minha noiva. Eu sei quem são aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu sei aqueles que vão estar nesse grande dia comigo nas bodas do Cordeiro. E ele já está esperando, irmão, já está aguardando. E ali, irmãos, naquele grande dia vai ter o casamento da noiva com o noivo. Da mesma maneira, irmãos, que nós vimos essa tipologia do Antigo Testamento, do casamento da noiva com o noivo, também vai ser assim da igreja com Jesus. Para que serve essa tipologia, irmãos? Nos serve para nos alertar que nós estamos sendo preparados para um grande casamento. E que o noivo, irmãos, ele vai querer uma noiva adornada. E que o noivo, irmãos, ele vai querer uma noiva apresentável. E que o ajudante, né, no caso aqui o Eliezer de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando, irmãos, está preparando a igreja. Então que nós possamos nos deixar, irmãos, cada dia mais nos preparar para esse grande encontro. Como a noiva de Cristo, irmão, nós somos a Rebeca espiritual. E nós devemos concordar com tudo que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos ouvidos. Nós devemos concordar. Pois Ele estará cuidando de nós até nos apresentar a Cristo para a grande festa do Cordeiro. Então, irmãos, enquanto a gente não vai para a festa do Cordeiro, Ele está nos preparando. Então, atente para tudo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração nesses últimos dias. Porque chegará um dia, irmãos, que nós vamos estar com o Senhor para sempre. Quem espera por esse dia, irmãos? Você espera por esse dia? Você deseja esse dia, irmãos? E aí sim, irmãos, nós estaremos para sempre com Ele. E aí, irmãos, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Porque nós estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Amém? Você que aguarda, fique de pé, glorificando ao Senhor esta noite.